Olá, graça e paz, querido. Estamos aqui mais uma vez para esse dia de Shabat, sexta-feira, Shabat Shalom, né? Estamos nesse dia de discipulado, porque Jesus usava sempre o Shabat para discipular a sua equipe, os seus discípulos, porque ele sabia que a chave para tornar discípulos em filhos era o discipulado. Então Jesus faz isso muito bem. E hoje eu quero compartilhar sobre o poder da disciplina, né? Temos visto hoje, a indisciplina presente em muitas áreas do mundo, em muitos segmentos, tanto profissionais quanto até mesmo dentro dos lares, a indisciplina, como em todas as outras áreas. E a indisciplina tem um preço caríssimo, porque toda indisciplina ela é uma arma que machuca alguém. Então, quando a gente vê alguém disciplinado, nós vamos ver pessoas sendo feridas através dela, em volta dela. A disciplina ela é uma arma perigosa. E às vezes nos tornamos indisciplinados com facilidade. E aqui nós vamos ver no livro aos Hebreus, né, uma exortação, na verdade não foi nem uma exortação, foi um alerta, dizendo, olha, cuidado com a indisciplina, sejam disciplinados, porque disciplinados vocês se tornam filhos legítimos de Deus. E como a gente tem lidado com um Deus que corrige e também açoita? Como nós temos lidado com essas formas que Deus tem de corrigir quem Ele ama, de disciplinar, de nos colocar no trilho. Olha só o que está no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo de número 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e açoita todo aquele a quem tem como filho. Nós vamos ver duas coisas que o Senhor faz. Ele disciplina quem ama e corrige, né, aquele a quem aceita como filho, Então, esses dois pontos, e daí nós vamos ver ainda no livro de Hebreus dizendo, vocês precisam suportar as dificuldades recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Então, no meio da dificuldade, como nós temos reagido? Será que nós somos disciplinados no meio da dificuldade, no meio da adversidade? Ou será que no meio da adversidade nós nos tornamos pessoas descontroladas, desgovernadas, pessoas indisciplinadas, pessoas que não têm moderação nenhuma, pessoas totalmente imorais, irracionais, E isso precisamos pensar, porque toda vez que eu entro na rota da indisciplina, eu estou me machucando, e eu estou machucando quem está na minha volta, porque o indisciplinado ele não mede consequência, e ele não mede a dor. O disciplinado ele não tem muita consequência, ele é inconsequente. Então, e nós corremos o risco de nos tornar indisciplinados em algumas áreas, né? E daí a Bíblia diz, ainda no livro de Hebreus, que quando nós somos disciplinados, nós nos tornamos filhos legítimos. Por que isso? Porque o Senhor é disciplinado. Você vai ver um Jesus extremamente disciplinado, um Jesus com uma disciplina muito pura, mesmo tendo tomado a forma de servo, tendo vindo à terra como um homem, ele se torna, no meio das pressões, um homem de disciplina, um homem que
ele tinha disciplina na alimentação, ele tinha disciplina na conduta, ele tinha disciplina na oração, ele tinha disciplina até mesmo na hora que ele foi perseguido. Como nós estamos na disciplina? Como você está na disciplina alimentar? Será que nós estamos disciplinados na área da saúde? Será que nós estamos tratando bem do corpo, que é templo do Espírito? Será que nós estamos disciplinados, né, na nossa área espiritual, né, tendo tempo para se dedicar e se relacionar com Deus, né, buscando a face do Senhor, como diz o livro de Crônicas, né, se dedicando a conhecer o nosso Deus de forma mais próxima, né? E como você está na sua disciplina com seus pais, que são pessoas que Deus deu para cuidar de você e também te disciplinar. Como você tem visto a disciplina dos seus pais? Como você tem reagido quando seu pai ou sua mãe te disciplina? Como você tem reagido quando pessoas que Deus coloca para cuidar de você te disciplinam? Sabe? Então, nós precisamos pensar nisso. Precisamos começar a pensar como nós estamos na nossa disciplina. Será que nós estamos seguindo a rota da disciplina que Jesus seguiu? Aí nós vamos continuar vendo aqui, ó. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos ou bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai Santo que está no céu. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Sabe? Então, toda disciplina no início ela parece ser muito ruim, ela parece não ter nada a ver com a gente, ela parece ser algo sem fundamento, sem base, sabe? Mas a Bíblia diz que quando nós exercitamos a disciplina, no futuro ela produz fruto de justiça e paz. Eu me lembro quantas vezes o meu pai humano, né, meu pai de sangue, ele me disciplinou, e quantas vezes eu fiquei com raiva dele, momentânea, achando que, sabe, aquilo não tinha nada a ver, achando que aquelas coisas eram um pensamento de alguém que já não sabia pensar de uma forma jovem, sabe? Mas hoje, como eu agradeço cada disciplina do meu pai, como eu tento me espelhar nele, né? Minha mãe também, sabe? E então, naquele momento, parecia ser ruim, mas depois, hoje, se tornou fruto de justiça e paz para mim, sabe? Então, muitas das vezes, quando Deus te disciplinar, naquele momento vai parecer ruim para você. Naquele momento vai parecer que Deus não sabe o que está fazendo. Mas, olha, meu irmão, não desconfie de Deus, porque Deus sabe exatamente o que está fazendo. Então, quando Ele te disciplina, quando Ele faz algo para te corrigir, Ele não está fazendo para o teu mal, Ele está fazendo para o teu bem. Assim como pessoas que Deus usa, seus pais, seus irmãos, às vezes Deus está usando eles para te corrigir numa área, para te fazer o bem, né?
Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Então, na nossa disciplina, pessoas serão curadas. Sabe, tem tanta gente manca que está esperando uma oportunidade para se desviar. E nós, se formos disciplinados, nós vamos ser instrumento para a cura dessas pessoas. Então, estamos vendo aqui no livro de Hebreus, dizendo sobre o poder da disciplina. Sabe, irmão? Como é importante sermos disciplinados. Sabe? E toda disciplina, ela retribui a nós resultados formidáveis. Você não tem prejuízo com a disciplina. A disciplina nunca vai trazer prejuízo. Toda disciplina, ela vai trazer benefícios. Sabe? Temos que ser disciplinados. Temos que aprender sobre disciplina. Sabe? Não tem como vivermos em comunidade sem disciplina. Não tem como almejarmos uma posição profissional elevada sem ter disciplina. Não tem como passarmos em concursos, em faculdades, fazer pós-graduação ou mestrado sem ter algumas disciplinas, né? Então a base de toda conquista é a disciplina. E Deus, ele é um excelente disciplinador. Sabe? É por isso que muita gente não gosta, não suporta andar no Evangelho. Porque Deus, ele nunca vai deixar de te disciplinar, porque ele te vê como filho. E quanto mais chato é o pai na questão da disciplina, mais ele está mostrando que ele está comprometido com o seu futuro. Pais que não têm comprometimento com o futuro do filho, eles não disciplinam o filho. Todo pai que disciplina, ele só disciplina porque ele está comprometido com o futuro do filho. Então, se tem alguém te disciplinando, pode ter certeza de uma coisa. Essa pessoa que está te disciplinando, ela está comprometida com o seu futuro. É por isso que ela te disciplina. Ninguém disciplina para destruir o futuro. Porque todo futuro ele é construído com disciplina. Pessoas que não têm disciplina, elas não conseguem chegar no futuro. O futuro delas não existe. É o fracasso. Mas pessoas disciplinadas conseguem alcançar futuros formidáveis. E eu quero profetizar que Deus vai te fazer tão disciplinado que você pode ser até que você reclame de algumas cobranças e até de algumas correções que Deus vai fazer. Mas, sabe, como um bom filho, você vai suportar toda cobrança e toda correção e vai prosperar obedecendo aquele que te corrige e aquele que te açoita. Jesus te ama e ele não faz isso para o teu mal, ele não faz isso para a tua dor. Muito pelo contrário, ele faz isso para que você não saia do trilho, para que o trilho seja o seu caminho seguro. Disciplina é o trilho seguro de toda locomotiva. Nós precisamos entender, quanto mais disciplinado nós somos, mais conseguimos alcançar vitórias. Não tem vitória sem disciplina. Não tem vitória. Davi, quando fala com Saul, ele diz o seguinte: enquanto eu cuidava da ovelha dos meus pais, apareceu um leão e um urso. Sabe o que me chama a atenção esse texto? É que ele diz, enquanto eu cuidava, ele diz, eu não deixei de cuidar, eu não deixei de ter essa disciplina de cuidar das ovelhas do meu pai. Sabe, imagina se ele virasse e falasse, já estou tão enjoado de cuidar dessas ovelhas que eu vou largar elas um pouquinho, elas já estão acostumadas a ficar aqui. Mas todas as pessoas que têm disciplina são responsáveis e comprometidas, porque a disciplina te traz responsabilidade e comprometimento. Então, quando você adquire responsabilidade e comprometimento,
não com os seus resultados, mas não com os seus objetivos. Mas quando você tem responsabilidade e comprometimento num todo, sabe? Você está comprometido com a missão que Deus te deu, com a obra que Deus te deu, está comprometido, aleluia, com a sua casa. Tem pessoas que constroem uma família, mas não estão comprometidos com a família. Porque quem está comprometido com sua família, ajuda. Quem está comprometido com sua família, divide a carga, divide o peso. Quem não está comprometido não faz isso, porque não... Sabe? Então, Jesus nos chama para estarmos comprometidos, para termos comprometimento, para estarmos juntos. Então, no livro de Hebreus, então nós vamos ver esse alerta, dizendo, olha, cuidado com a indisciplina, porque na disciplina vocês se tornam filhos, né? É pela disciplina que nós nos tornamos filhos. Não é pelo quanto eu falo em línguas, não é pelo o quanto eu sapateio, não é pelo quanto eu conheço da Bíblia, não é pela disciplina. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não tem disciplina nenhuma, porque a disciplina é uma educação. A disciplina é uma educação. Pessoas que têm disciplina elas conseguem ser forjadas, elas conseguem ser lapidadas, elas conseguem ser tratadas, elas conseguem sentar para ouvir. Pessoas indisciplinadas, elas não conseguem. E eu não estou falando isso no contexto de igreja, não, irmão, esquece. Eu estou falando para as casas, para as famílias, porque hoje eu estou falando para os filhos. Você precisa entender, a sua indisciplina só é ruim para você. É você que sai perdendo. É claro que seu pai chora, sua mãe fica triste, seu pai fica triste, seu avô fica triste, a sua família fica triste. Mas quem sai perdendo mais disso tudo é você, porque toda indisciplina ela é uma barreira para você ver o futuro. Então, se você não consegue ser disciplinado, você nunca vai ver o futuro, nunca vai ter um futuro de sucesso, sabe? Então, aqui, você tem que olhar para você e entender uma coisa, ou eu deixo me ser lapidado. Tem pessoas que estão na dificuldade aí, passando por tribulações, passando por um momento de dificuldade, passando por um momento de tempestade. Isso tudo é Deus te disciplinando. Eu tenho certeza que se você falar assim, ok, eu estou aqui, olha, eu já entendi. Eu quero uma coisa, eu quero ser tratado. Sabe, tem pessoas que uma simples atitude de se colocar na posição de alguém que quer ser disciplinado, quer ser tratado por Deus, a tempestade já para, os problemas já param. Por quê? Porque às vezes a adversidade e os problemas, eles só são um ponto para te colocar para ouvir, né? Então quando você para ouvir, tudo cessa, a tua vida vira de novo, a chave vira. Então, sabe, quando a gente olha Naamã, nós vamos ver Naamã um homem habilidosíssimo, um homem com muita habilidade, um homem cheio de troféus, cheio de conquista na sua vida, mas estava preso a um orgulho. Não era uma lepra, era um orgulho. Por quê? Porque quando ele vai à casa do profeta, o profeta diz, olha, você vai ter que mergulhar 7 vezes naquele rio, sabe? E Naamã não sabia ouvir, ele não sabia obedecer, ele sabia da ordem. Então, quando o profeta diz, olha, você vai ter que... Era Deus confrontando ele, falando, olha, agora eu preciso te confrontar, porque você foi acostumado a dar ordem, mas deixa eu agora te ensinar a obedecer. Então, Naamã disse, não, eu não vou mergulhar naquele rio, porque isso não tem nada a ver, né? Isso aí não tem nada a ver e tal. E daí é quando um dos seus servos dizem, olha, o que vai te custar mergulhar naquele rio ali? Né? E ele mergulha 7 vezes, e aí ele é curado da lepra. O que é isso? É disciplina. Ele foi disciplinado à voz de Deus, ele foi disciplinado a um comando, ele foi disciplinado a algo que Deus direcionou a ele fazer através da boca do profeta, né? E nessa realidade ele foi curado. Então, nós temos aí
muitas coisas acontecendo, muitas palavras que Deus está nos dando, muitas exortações que Deus está nos dando. Sabe, Deus está nos chamando para um tempo de disciplina. E Ele está nos chamando para uma igreja, para um tempo de igreja conservadora. Sabe, não adianta, nós temos que entender que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Ele é um Deus conservador. Ele conserva a forma dele, ele conserva a voz dele, o procedimento dele, ele conserva, ele é imutável, ele não muda. Então, irmão, está na hora de nós darmos um passinho atrás. E em vez de ficar confrontando as exortações que Deus está nos dando, vamos nos colocar no lugar de servos e vamos aceitar as exortações, aceitar as correções, aceitar os açoites que Deus nos dá, para que a gente possa, né, viver em paz e sermos considerados filhos de Deus. Tá bom? O pastor Ricardo lançou aí uma campanha que vai ser tremenda na terça-feira, uma campanha sobre a presença do Espírito Santo na nossa casa, sobre ter intimidade e relacionamento. E olha, o segredo é a disciplina, tá? Se você for disciplinado, o Espírito Santo vai se manifestar dentro da tua casa, sabe? A disciplina te traz uma postura, a disciplina te traz uma atenção, uma dedicação. São 3 semanas. Pague para ver e você verá, né? Batei, batei, abri-se-vos-á, como ele ministrou na terça-feira, sabe? Sinto muito prazer de estarmos juntos nessa, sermos corrigidos juntos, disciplinados juntos. Somos um exército de Deus. Que todo exército precisa ter boas disciplinas. Que você possa ser o disciplinado dentro da sua casa. Que você possa respeitar seus pais. Não porque é um mandamento, mas porque é a sua essência. A minha essência é essa, sabe? A minha essência é essa. Obedeça seus pais, obedeça a sua família, obedeça a sua casa, obedeça a voz de Deus, seja disciplinado em tudo quanto você fizer. E aí você prosperará. Pai, obrigado por esse tempo que tivemos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos no caminho do Senhor. E no caminho do Senhor, a disciplina é fundamental. Senhor, não queremos pecar, porque o pecado é a atitude de todo indisciplinado. Quando nós adquirimos disciplina, nós fugimos da aparência do mal, nós não pecamos. Então, Senhor, nos faça pessoas disciplinadas. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, no Núcleo de Família. E vamos lá. Disciplina sempre. Graça e paz. Beijo do coração.